Então, uma boa tarde a todos. Estaremos apresentando hoje o processo de cálculo de linhas de influência de momentos fletores, ainda no tópico de cargas móveis. Então, a ideia toda ela passa em estudar o efeito de uma carga móvel, no caso uma carga de 1 kN, uma carga unitária, sobre uma viga com 4 metros de comprimento, 3 metros de vão e 1 metro de balanço. A ideia toda do processo ela passa em tentarmos responder a seguinte pergunta: é possível traçar um único diagrama de momentos fletores quando temos uma carga que pode se movimentar livremente sobre uma estrutura? E a resposta é que não. Não é possível determinar um único diagrama de momentos fletores. Isso é, de certa forma, bastante óbvio, né? Uma vez que o diagrama de momentos fletores, quando a carga está, por exemplo, nessa posição que a gente observa, né, sobre o apoio da esquerda, né, vai causar um efeito muito diferente de quando ela está na ponta do balanço. Né? Mesma coisa quando ela estiver sobre o vão, né, centro do vão principal. Certo? Então, os efeitos são muito diferentes, né? Sob dois aspectos. Um, que quando a carga se movimenta, né, ela vai causar momentos fletores diferentes. Dois, que cada seção que a gente olhar dessa viga vai ter um comportamento diferente. Adiante a gente vai ver que, por exemplo, se analisarmos a seção do apoio A, não importa onde a gente coloque essa carga vertical unitária, nesse ponto sobre o ponto A nós nunca vamos ter momentos fletores. Nessa rótula o momento vai ser sempre zero. Então são dois aspectos que levam a gente a responder que não é possível determinar um único diagrama de momentos fletores. Aí a gente acaba lançando mão dessa ferramenta chamada linha de influência, que descreve a variação de um determinado efeito, né, que pode ser momento fletor, que a gente vai estar avaliando hoje, como pode ser reações de apoio, esforços axiais, esforços cortantes, em função da posição de uma carga unitária que se desloca sobre a estrutura. Então, a carga vai andando e vai causando diferentes efeitos, né, de momentos fletores sobre a estrutura. E a linha de influência nos ajuda a verificar como é que ocorre a variação desse efeito, como é que ocorre a variação desse momento fletor. Então, a nossa sequência para responder esse problema passa por 4 etapas, que a gente vai ver na sequência agora. A primeira delas dividimos em seções. Essas seções elas podem ter o espaçamento definido por quem está fazendo o cálculo. Aqui a gente está sugerindo espaçamentos de metro em metro, mas há situações em que é necessário espaçamentos menores e há situações em que pode se aplicar, sem nenhuma perda, espaçamentos maiores do que 1 metro. Passo número 2, a gente vai escolher uma das seções para análise. Então a gente dividiu aqui em 5 seções, né? Uma seção S1 sobre o apoio da esquerda, S2 1 metro depois, S3, S4 e S5, todas elas espaçadas de metro em metro. E a gente vai ter que escolher uma seção para análise. Aqui a gente vai estar escolhendo a seção S2. Bem importante a gente colocar que esse processo é análogo ao que nós fazemos em linhas de influência de reações. Observem que quando o assunto são reações, a gente vai traçar uma linha de influência para a reação A, por exemplo, e uma linha de influência para a reação B. Então, essa questão da seção para análise é a mesma coisa, né, que a gente tinha nas linhas de influência de reações. Nesse exemplo, estamos optando por analisar, ou seja, traçar a linha de influência de momentos fletores para a seção 2. Então, no passo número 3, né, então era dividir em seções, o segundo escolheu uma dessas seções para análise. No passo número 3, nós vamos calcular os momentos fletores na seção escolhida, então no caso na nossa seção 2, aqui que está marcada em vermelho, quando a carga móvel se encontra em cada uma das seções definidas no item 1.
Então, no item 1, a gente dividiu em 5 seções. Então, essa carga de 1 kN pode ocupar 5 posições sobre a viga. Primeira posição está aqui em cima, sobre o apoio A. Segunda posição na chamada seção 2. Depois na seção 3, depois na seção 4, depois na seção 5. Mas reparem, e aqui é o ponto onde é muito fácil a gente se perder, sempre estaremos calculando o momento fletor sobre a seção 2. Sempre na seção 2, que é a nossa seção escolhida. Muito bem. Tá? Então, esse aspecto é de grande importância. Vamos calcular o momento fletor apenas na seção 2. Certo? Para cada uma das 5 posições da carga. Então, em essência, a gente vai ter que traçar 5 diagramas de momentos fletores e selecionar o momento fletor na seção 2 para cada um desses 5 diagramas de momentos fletores que traçamos. Okay? E no final, a gente vai ter essa planilha preenchida. Né? Quando a carga está na seção 1, ou seja, quando a carga está aqui, quanto vale o momento fletor na seção 2? Quando a carga está em S2, quanto vale o momento na seção 2? Quando a carga está em S3, quanto vale o momento na seção 2 de novo? Quando a carga está em S4, quanto vale o momento na seção 2? E quando a carga está em S5, quanto vale o momento fletor na seção 2? Seção 2 é a nossa seção de análise. Então, agora tentando passar rapidamente por esse processo, a gente tem que traçar o diagrama de esforço cortante V e momento fletor M. Esforço cortante em quilonewtons, momentos fletores em quilonewtons vezes metro. E para traçar rápido é importante a gente já trazer aquelas reações previamente calculadas. Então a gente sabe que quando a carga está sobre o apoio A, a reação A vai ter a totalidade do valor da carga aplicada. Se a carga é de 1 kN, a reação A é de 1 também. E a reação B fica 0. Aí, né, a gente não tem corte, né, porque a carga está diretamente sobre o apoio e também, consequentemente, não vai ter flexão. Okay? Então, tanto o esforço cortante fica inteiramente zerado, o diagrama é todo ele zero, como o momento fletor é inteiramente zero. Certo? Então, na nossa seção 2, né, vale 0 o momento fletor. Aí a carga anda um pouco, anda 1 metro e agora está posicionada sobre a seção 2. Reparem que a reação A fica em 0,667, 2/3 de quilonewton, e a reação B fica 1/3 de quilonewton, 0,333. Traçando o diagrama de esforço cortante, a gente tem aqui um salto de 0,667, onde a gente tem a carga concentrada aplicada, permanece constante até a gente encontrar essa carga de 1 kN, então a gente tem 2/3 de quilonewton, menos 1 vai dar menos 1/3. Depois permanece constante até que a gente encontra essa reação B e volta para o zero. No balanço a gente fica sem esforço cortante. Quanto vale o momento fletor na seção 2? É só a gente calcular essa área, né, para a gente fazer bem rapidamente esse cálculo. Então, essa área aqui marcada em azul, ou seja, um retângulo de dimensões 0,667 kN por base de 1 metro. Aqui eu coloco 2/3 de quilonewton, né, para a gente evitar problemas de arredondamento depois. Então, 2/3 vezes 1 vai dar exatamente 0,667. O diagrama acaba ficando com um formato como esse, né? 0,667, depois ele diminui até 0 na rótula e fica todo zerado sobre o balanço. Mas o que nos interessa, novamente, é o momento fletor na seção 2. Né? Na seção 3, 4 e 5, nesse momento não nos interessa. Quando a carga ocupa a terceira posição, né, está sobre S3 aqui, carga de 1 kN, a reação A ela vale 1/3 de quilonewton e a reação B vale 2/3, 0,333, 0,667 arredondando. Os diagramas ficam dessa forma. Esforço cortante, 0,333, depois tem um salto de 1 kN para baixo, 0,667 e volta para o zero. Muito bem. Para a gente calcular, então, já o diagrama completo, né, o momento fletor aqui na seção 3, né, vai ser esse 0,333 vezes 2,
1 terço vezes 2 dá 2 terços, 0,667 kN. Então, nesse ponto aqui, né, onde a carga de 1 kN está aplicada, na seção 3, o momento fletor vale 0,667. Mas a gente quer saber quanto é que vale o momento na seção 2. Né? Lembrem aqui, ó, no quadro está sendo solicitado o momento fletor sempre na seção 2. Então, como é que a gente faz? A gente pega a área do diagrama de esforço cortante até a seção 2. E essa área vale aqui 1 terço de quilonewton na altura por 1 metro de quilonewton na base. Então, 1 terço vezes 1 dá 0,333, certo? Então, o valor máximo aqui é 0,667, mas na posição 2 o momento fletor vale 0,333, certo? É só uma questão de traçar o diagrama. Okay? Quando a carga está sobre S4, carga de 1 kN sobre S4, a gente tem a mesma situação que a gente tinha quando está sobre, né, a seção 1, sobre o apoio A, a gente não tem nem corte, nem momento fletor, que fica 0 e 0 respectivamente. Então, na seção 2, aqui onde está pontilhado, o momento fletor novamente vale 0. E, por fim, quando a carga está lá na ponta do balanço, sobre S5, a reação A fica valendo menos 0,333. Então, na verdade, né, ela é menos 0,333 com relação a essa convenção. Na verdade, ela é uma força de 0,333, 1 terço de quilonewton, apontando de cima para baixo. Perfeito? E a reação B, 1,333 kN, ou 4 terços de quilonewton, se a gente fosse pegar lá o nosso cálculo completinho. Como é que fica o diagrama de esforço cortante? Com esse formato, como a força é negativa, é como se fosse uma força de cima para baixo, é uma força de cima para baixo, que gera então esse diagrama que sai, né, para o lado negativo. Tá? Então ele fica inteiro em menos 0,333. Quando chega no apoio B, ele dá um salto, né, de 4 terços, então menos 1 terço mais 4 terços resulta 1 kN aqui. Isso permanece constante até encontrar a força de 1, que ele volta para o zero. Esse aqui é o nosso formato do diagrama de esforço cortante. Traçando então, lá na seção 4, né, lá no final, traçando o diagrama completo, a gente teria, né, a área total dessa barra negativa aqui, menos 0,333 vezes 3 metros, menos 1 terço vezes 3 dá menos 1 kN/m. Vemos aqui para cima, reparem o valor negativo, que faz sentido, uma vez que essa carga estaria causando uma atração nas fibras superiores, né? Mas, lembrando novamente, né, esse aqui é o nosso diagrama de momentos fletores, mas o momento que nos interessa para preencher o diagrama é o momento na seção 2, certo? E para calcular o momento na seção 2, a gente tem que pegar a área do diagrama de esforço cortante até a seção 2. No caso aqui, menos 0,333 kN vezes 1 metro. Okay? Então, dá menos 0,333 menos 1 terço de quilonewton. E ali está o resultado agora na nossa tabela. Okay? Então, nós calculamos o valor do momento fletor quando a carga estava sobre cada uma das seções que nós definimos lá no item 1, né? Quando a gente dividiu essa viga em seções. Quarto item, né? Para a gente terminar o nosso passo a passo, a nossa sequência para o traçado da linha de influência de momentos fletores. Então, o quarto passo é simplesmente a gente graficar os resultados da tabela. Então, em essência, a gente tem lá, quando a carga está na seção 1, a gente tem 0, na seção 2 aqui eu vou marcar esse 0,667. Reparem que eu marco o valor positivo para baixo da viga para respeitar aquela convenção utilizada no Brasil e em muitos outros países, que é de traçar o diagrama de momentos fletores com valor positivo para baixo, indicando onde é que está a nossa tração, né, de forma bem visual e física. Né? Então, 0,667 a gente traça para baixo devido à nossa convenção. 0,333 na seção 3, 0 quando está na seção 4 e o valor negativo de menos 0,333 lá na seção 5.
Botamos uma reta e aí está a nossa linha de influência de momentos fletores em S2. Isso descreve a variação do momento fletor na seção S2 à medida que a carga se move ao longo da viga. Vamos com dois pequenos exemplos aqui, só para a gente não esquecer o que nós fizemos. Então, se tentarmos definir fisicamente o que é esse 0,667, é o valor do momento fletor na seção S2 quando a carga está sobre S2. Esse zero, o que significa? É o valor do momento fletor em S2 quando a carga está sobre S4. Esse valor negativo, menos 0,333, é o valor do momento fletor na seção 2 quando a carga está em S5. E assim, respectivamente. Pessoal, esse foi um resumo bem rápido, feito devido a alguns pedidos. Um abraço a todos e qualquer dúvida é só chamar.